Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje eu estou gravando aí mais uma aula de Física 2. A gente vem trabalhando, né, a ótica geométrica e nas últimas aulas a gente vinha falando sobre um assunto que é a reflexão da luz, né? Vimos as leis da reflexão, estudamos o espelho plano, né? Fizemos algumas aulas sobre espelhos planos e na última aula falamos sobre cores, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto bastante importante dessa parte, né, da matéria, que são os espelhos esféricos, tá? Então vamos fazer essa aula, a próxima aula também. Eu resolvi dividir, né, como eu faço também nas aulas presenciais, esse estudo dos espelhos esféricos em duas partes. A gente vai fazer primeiro um estudo gráfico dos espelhos, né, que é a parte de desenho. A gente vai aprender a desenhar aí a imagem, né, que se formaria de um objeto em frente a um espelho esférico. Nós vamos ver que essa imagem, né, a característica dela vai depender da posição do objeto em frente ao espelho, né, e do tipo de espelho. Então nós vamos fazer isso hoje, nessa aula 24, e na próxima aula, na aula 25, eu pretendo gravar a parte analítica, né, o estudo analítico, que é a parte de conta. Nós vamos ver algumas equações que permitem a gente determinar aí com mais exatidão, né, as características das imagens nos espelhos esféricos, tá? Então a ideia é a gente fazer esse trabalho é uma das partes mais cobradas aí dentro da ótica geométrica, né? Então é bem importante a gente entender direitinho, tá? Então, para a gente começar, né, antes da gente começar, eu queria lembrar um pouquinho sobre o espelho plano, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Vou pegar uma caneta aqui. Então veja, olha, o que a gente aprendeu, né, sobre espelhos planos? Imagine que eu tenha aqui um espelho, né? Esse espelho, essa aqui é a parte de trás do espelho, né? Tá bem torto aqui, mas não tem problema. Ó, imagina que tem um objeto aqui na frente do espelho, por que seja objeto extenso, aqui uma vela, por exemplo, né? Ela está aqui na frente do espelho, então ela manda a luz para todas as posições, né? Para todos os lugares aqui, ó. Toda vez que a luz bate no espelho, ela volta, né? Por reflexão, de forma a seguir aquela lei da reflexão, né? Esse ângulo aqui fica igual a esse e tal, né? Incidência e reflexão. E se eu tiver um observador, então, aqui, né? Uma pessoa aqui observando, olhando para o espelho, ela vai ver essa luz que saiu da vela, né? Bateu no espelho e chegou no olho do observador. Mas para ela parece que essa luz está vindo aqui, ó, dentro do espelho, né? E dentro do espelho. Se eu fizer vários né, vezes aqui, então, ó, a luz bate em todo lugar aqui, né? Olha, e a gente for prolongando e tal, aqui está muito ruim esse desenho. Vou fazer outro aqui que está muito mal feito. Nossa. Vamos supor que bata aqui mais em cima, assim, né? Ele bate e volta. Esse daqui bate e volta, né? Mas todos esses raios de luz, eles devem cruzar no mesmo lugar. Mesmo lugar aqui. E esse pontinho, então, é onde vai formar a imagem da ponta da vela, né? Se eu pegar outros pontos dessa vela, todos os pontos vão se formar aqui dentro e a gente vai ter a imagem formada aqui dentro, né? Então, no caso do espelho plano, a gente tem essas características, né, do objeto se formar sempre em tamanho igual ao objeto, né? Uma característica aí, né, de ter o tamanho igual ao tamanho do objeto original. Essa imagem ela é direita em relação ao objeto, isso significa que ela está virada na mesma orientação, né? Então ela não está de ponta cabeça aqui dentro do espelho, ela fica do mesmo jeito aqui virada para cima, né? E ela é uma imagem que a gente chama de imagem virtual. Né? Por que virtual? Porque essa imagem ela está dentro do espelho, numa região que na verdade não era para existir nada aqui dentro, né? Percebe? Então, toda vez que a imagem se forma dentro do espelho,
Isso é uma ilusão de ótica, né? Não tem nada aqui dentro. A gente só parece que a imagem está lá dentro. Então a imagem é virtual, tá? A gente percebe também isso nos esquemas, né, que eu vou fazer, porque eu vou sempre fazer um tracejado aqui dentro. Aqui está muito ruim, né, esse desenho que eu fiz, mas aqui dentro seria sempre assim um tracejado, mostrando que não tem luz aqui dentro, né? Só a gente tem a impressão de que a luz veio aqui para dentro, mas ela não entra dentro do espelho, né? Então esse tracejado indica também que a imagem é virtual. Então essas aqui são as características num espelho plano, né? Além disso, as distâncias, né? Uma última característica aqui, essa distância aqui é exatamente igual a essa de fora. A gente diz que a imagem é simétrica, né, ao objeto em relação ao espelho, tá? Então a imagem também é simétrica, né? Bom, isso a gente conversou já então em outras aulas aí, né? Isso valia para o espelho plano. O que a gente vai fazer hoje é pegar e tirar esse espelho daqui e colocar um espelho esférico. Nós vamos perceber que com espelhos esféricos essas características aqui mudam. Tá? E nós não vamos ter uma forma só, assim, uma única, um único conjunto de características. Nós vamos ter muitas características diferentes e isso vai variar em relação ao tipo de espelho e também a distância que o objeto ocupa na frente do espelho. Então nós vamos ver isso hoje, tá bom? Então o objetivo dessa aula é a gente aprender a fazer esse desenho, né, com os espelhos esféricos, tá bom? Vamos lá, vamos ver isso daí então. Então nessa primeira tela eu estou mostrando para vocês vou tentar definir aqui o que é um espelho esférico. Imagina que eu tenho uma esfera, então uma bolinha, tá vendo? E ela é espelhada por fora e por dentro. Eu costumo imaginar aquelas bolinhas de árvore de Natal, né? Então tem bolinha de árvore de Natal que é assim, né? Espelhada por fora e também é espelhada por dentro. Quando a gente quebra ela, a gente vê que por dentro também é espelhada. Agora imagina que eu peguei aqui alguma coisa, ó, e usei para cortar a bolinha em duas partes. Tá vendo? Esse plano aqui, ó, esse plano ele está cortando a esfera em duas regiões, vendo? Que a gente chama de calotas esféricas. Dois pedaços aí. Quando eu corto ela em dois pedaços, eu tenho isso daqui, pessoal. Olha, tá vendo? A gente vai ter a parte de dentro toda espelhada e a parte de fora também, tá? Quando eu uso a parte de dentro da bolinha aqui, ó, como espelho, eu estou usando um espelho esférico côncavo. Bom, essa palavrinha côncavo significa isso, um buraco aqui, tá vendo? Uma concavidade, uma reentrância aqui, tá vendo? Então, quando a gente usa essa parte de dentro aqui para se olhar, por exemplo, né, para ver uma imagem aqui, a gente está usando um espelho esférico côncavo. Quando eu uso a parte de fora da bolinha, tá vendo? Ó, que tem uma saliência aqui, né? Então eu estou usando um espelho esférico convexo. Então, na verdade, são dois tipos de espelho que nós vamos estudar. Quando a gente fala de espelho esférico, nós estamos falando desses dois casos, tá bom? Do espelho esférico côncavo, que é esse buraquinho aqui que vai estar espelhado, e do espelho esférico convexo, que é essa saliência aqui, né? Vai estar espelhado, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos para mais uma tela aqui. Bom, aqui eu estou colocando para vocês alguns raios que a gente chama de raios notáveis, que é o seguinte, ó, quando a gente trabalhava lá, né, nesse primeiro exemplo, imaginava os raios, né, batendo na superfície plana do espelho e voltando, a gente conseguia definir como é que esse raio ia se comportar, porque ele sempre seguia a lei da reflexão, né? Ele batia, voltava, né? Ele vinha aqui no espelho, ó, batia e voltava, e eu sabia como é que ele voltava, porque era só traçar aqui a linha normal e olha aqui, ó, marcar o mesmo ângulo de incidência e de reflexão, né? Então sempre acontecia isso. A hora que a luz batia, ele voltava seguindo o ângulo, o mesmo ângulo, né? Eu conseguia fazer essas previsões de como que o raio se comportava. Só que agora, no espelho esférico, nós vamos ter problemas, porque a superfície não é mais plana. E a hora que a luz bate no espelho esférico, a gente vai precisar fazer essa previsão. Como é que a luz vai voltar? Tá vendo? A hora que ela bate, como é que ela vai voltar? E dependendo de onde ela bate no espelho, né, dependendo do tipo de raio que eu vou fazer,
ela vai se comportar de forma um pouco diferente. Então eu vou deixar para vocês essas regras aqui, ó, que são alguns raios que a gente sabe exatamente como que ele vai se comportar quando ele bater no espelho. E são esses raios que a gente acaba usando para fazer os desenhos. Esses raios que a gente já sabe o que vai acontecer quando bater no espelho. Bom, então, queria mostrar para vocês, mas para isso, então, para a gente poder fazer, né, os desenhos, a gente vai usar um esquema, vai se repetir, né, por todos os desenhos que nós vamos fazer, que é o seguinte, ó, essa linha curva aqui é a representação do espelho esférico, tá vendo? Então o risquinho que aparece aqui é a parte de trás do espelho, né? Então veja aqui, ó, esse risquinho que está aparecendo assim, mostra que essa aqui é a parte de trás do espelho, né? Então essa daqui é a parte da frente do espelho, essa aqui é a parte do fundo do espelho. Bom, mesma coisa aqui, ó, na frente do espelho, atrás, na frente do espelho, atrás. Esse daqui é o outro tipo de espelho, tá vendo? Aqui também é a frente do espelho, e veja que ele está curvado agora, ó, e aqui é a parte de fora do espelho, então esse é um espelho convexo, tá vendo? Tem uma convexidade. Esse daqui é o espelho côncavo, que tem uma concavidade, tem um buraquinho aqui, tá vendo? Então vejam que eu estou usando aqui a parte de dentro da bolinha, olha, espelho côncavo, e aqui eu estou usando a parte de fora da bolinha, ó, espelho convexo, tá vendo? Então aqui a parte de fora do espelho e aqui está dentro do espelho, ó. Fora, dentro, tudo bem? Bom, outra coisa importante é que eu faço sempre um risco aqui horizontal, tá vendo? Ó? Essa linha horizontal aqui, olha, a gente chama de eixo principal. Essa linha, ela passa aqui num ponto, né? Ela vai cortar o espelho aqui num pontinho, tá vendo? E eu vou marcar mais dois pontos aqui, olha, que são pontos importantes aí, a gente chama de pontos também notáveis, né? Pontos importantes que a gente vai usar para fazer o desenho. Então veja, ó, esse pontinho onde o eixo principal cruza o espelho, que corta o espelho, a gente chama de vértice, tudo bem? Vértice. Esse pontinho aqui, ó, esse ponto C, que está nessa posição aqui, ele é o centro de curvatura do espelho. O que é o centro de curvatura do espelho? Imagina que eu peguei a bolinha aqui, ó. Isso aqui era uma esfera, né? Era assim, ó. Nossa Senhora. Vou tentar de novo. Era uma esfera. Aí eu cortei ela aqui assim, né? O centro de curvatura é esse pontinho aqui bem no meio, é o centro da esfera. Tá? O pontinho que está à mesma distância de todos os pontos da superfície da esfera. Tá bom? Esse é o centro. Quando eu faço esse risquinho aqui, né? E pego só metade da esfera, né? Então, veja, esse pontinho C aqui é o centro da esfera, tá bom? E se ele é o centro, então, se ele é o centro, essa medida aqui, ó, depois nós vamos usar ela nas próximas aulas, né? A distância do centro até a esfera é o raio, né? Nós vamos ver depois na próxima aula isso daí, tá bom? Então, ele tem essa distância do raio aí até o espelho. Outra coisa importante aqui é esse ponto que fica bem no meio entre o centro e o vértice. Ó, esse ponto que eu chamei de F é o ponto foco do espelho. Tá? Esse foco ele é muito importante. Nós vamos ver aí várias características desse ponto foco. Tá? Mas, por enquanto, então, é o ponto que fica bem no meio. Ó, fica no ponto médio aqui entre o centro e o vértice. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer os nossos desenhos aí para poder achar as imagens? A gente começa fazendo assim, ó. Desenha o eixo principal, desenha o espelho, tá vendo? Marca um pontinho aqui e fala que é o centro, e aí bem no meio da distância dele, ó, e do espelho, é o foco. E esse pontinho aqui, onde cruza, né, o espelho e o centro, é o vértice. Bom, então a gente vai fazer esse esqueminha aqui. Toda vez que for tentar fazer um desenho, né, prever aí como é que vai ser a imagem de um objeto, a gente vai fazer esse esqueminha. Isso aqui é uma preparação para a gente poder fazer o desenho, tá? Vou fazer várias vezes isso daí hoje nessa aula. Bom, feito então esse esqueminha, olha, tá vendo? Essa estrutura para começar a fazer o nosso desenho, aí a gente vai colocar um objeto aqui em cima do eixo principal, na frente do espelho, para observar a imagem dele, né? E aí que a gente vai começar a traçar a luz que vai sair do objeto, que vai bater no espelho, né?
e que vai voltar aqui, e a gente vai precisar saber como que ela vai voltar. É aí que serve, aqui a gente vai usar essas regrinhas aqui. Então vamos ver as regrinhas, ó. Primeira regrinha, se eu tenho um objeto aqui, gente, ó, imagina que eu tenho aquela minha vela aqui, tá? Minha vela está aqui, ó. Ela está mandando luz aqui, a luz vai bater no espelho e vai voltar. A gente sabe que a luz que sai da vela, ela vai para todas as direções, vai para cima, para frente, para baixo, para todo lado. Então deve existir um raio de luz que está saindo da vela e que está andando nessa direção, ó, na direção paralela ao eixo principal, tá vendo? Então, ó, essa luz que vem paralela ao eixo principal, quando ela bate no espelho, a regrinha, né, que a gente vai usar, ela diz o seguinte, ó, que quando a luz vem paralela, ela deve voltar passando pelo ponto foco. Essa é a primeira regrinha. Então, ó, se eu tenho um objeto, imagina aqui um objeto, ó, uma vela. A luz veio, aqui está muito ruim do meu desenho, mas ó, a luz veio paralela, quando ela bater, ela vai passar aqui no foco. Com certeza ela vai passar no foco. Essa é a primeira regrinha que nós vamos usar. Vou usar várias vezes essa luz aí, então, saindo do objeto, batendo no espelho e passando pelo foco, tá? Ó, quando ela vem paralela, ela passa no foco. Depois, outro raio de luz que é importante, ó, a luz que passa pelo foco antes de ir para o espelho, quando ela bate no espelho, ela volta paralela. Então, um segundo raio notável, ó, luz que vem pelo foco, volta paralela, tá vendo? Então, essa luz aqui, ó, que veio e passou no foco antes de bater no espelho, ela volta paralela desse jeito. Tá vendo? Então, já estou conhecendo aí dois raios notáveis. Luz que vem paralela, passa no foco. Luz que vem pelo foco, passa paralela, volta paralela. Certo? Duas regrinhas aí. A maioria dos exercícios eu só vou precisar de duas regrinhas assim. Tá? De dois raios assim, eu já resolvo o meu problema. Nós vamos ver isso daí agora nos exemplos. Às vezes eu vou precisar de um terceiro raio. Então, ó, veja um terceiro raio aqui interessante. A luz que bate, ó, que vem, tá vendo? Na direção do vértice, quando ela bate no vértice, ela volta, seguindo a lei da reflexão. Né? Aqui, ó, os ângulos vão ficar iguais, como no espelho e o plano. Né? Na verdade, esse ponto aqui, vértice do espelho, a luz que bate aqui, ela se comporta como se fosse um espelho plano aqui, ó. Então, a luz bate e volta com o mesmo ângulo. Então, eu também consigo prever, né? Então, olha aqui, ó. A luz que saiu daqui e veio e bateu no vértice, ela volta aqui com o mesmo ângulo, tá vendo? Então, esse é o terceiro raio notável. E esses três raios já são suficientes para a gente desenhar tudo que a gente vai querer desenhar aí, tá bom? Aqui só tem uma outra forma de enxergar isso quando o espelho é convexo, né? Então veja aqui, ó, quando o espelho é convexo, nós vamos usar as mesmas regras anteriores aqui. Né? Então, nesse caso aqui, a luz quando vinha paralela, ela passava no foco. Aqui, a luz quando vem paralela, ela não pode passar no foco, porque o foco está dentro do espelho, tá vendo? Esse espelho convexo, ele tem o seu ponto foco dentro do espelho. É virtual, não tem nada aqui dentro, tá vendo? Só parece que ele está aqui, né? Aqui dentro do espelho não tem nada, na verdade. Então, olha, a luz quando vem e bate aqui, ela vai subir. Mas ela sobe na direção do foco, tá vendo? Então veja, ó, vamos fazer aqui o esqueminha aqui do lado. Olha, eixo principal, o espelho agora convexo, o objeto aqui na frente. Nossa, tá muito ruim isso, hein? Imagina aqui um objeto, uma vela, por exemplo. Aqui dentro, então, vai aparecer, ó, o centro e o foco e tal, né? E o vértice. Então, ó, a luz quando vem paralela, ela bate aqui, ela sobe. Imagina que eu joguei uma bola, por exemplo, numa parede que é curva assim. Quando a bola bate aqui, ela vai bater e vai subir, né? Então a luz também, ela bateu, ela sobe. Mas ela não sobe de qualquer jeito, ela sobe exatamente nessa direção do foco. Tá vendo? Então eu consigo fazer o desenho certinho, aqui, né? A luz batendo e subindo certinho, porque eu sei que ela vai subir nessa direção do foco. Tá vendo? Ó, a luz que vem paralela não passa pelo foco, mas tem a direção do foco. Tá vendo? No espelho convexo. A luz, a segunda aqui, lembra lá? Olha, a luz que passava no foco voltava paralela. Olha aqui, ó, essa luz que está vindo na direção do foco,
Ela não vai entrar aqui, porque isso aqui é um espelho. Ela vai bater aqui e vai voltar, mas ela vai voltar paralela, tá vendo? Luz que vem pelo foco volta paralela. Então, se eu quiser desenhar também lá, uma luz que vier e bater desse jeito aqui na direção do foco, vai voltar paralela. E a outra luz lá, né, a luz que batia no vértice e voltava com o mesmo ângulo, aqui também. A luz que bate no vértice volta com o mesmo ângulo, tá vendo? Nós vamos usar agora esses raios notáveis, né, nos exemplos, tá? Vou mostrar para vocês aí vários exemplos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos nós vamos fazer, tá? São todas as possibilidades aí de formação de imagem em espelhos esféricos, tá? Dessas 6, nós vamos perceber que 5 possibilidades ali são do espelho côncavo. O espelho côncavo tem 5 tipos de imagens diferentes que podem aparecer, dependendo da posição que eu coloco o objeto. O espelho convexo só tem um tipo, só tem um jeito de ver a imagem no espelho convexo. Bom, nós vamos deixar ele por último aqui, vai ser nosso último exemplo, tá bom? E a ideia é que vocês prestem bem atenção agora, né, a partir de agora nos exemplos, o exercício vai ser exatamente o mesmo, a gente vai refazer aí os desenhos, para vocês refazerem os desenhos, né, depois aí sem olhar, lógico, né, tentar refazer, porque isso vai ser bem importante, até na parte de cálculo depois, a gente conseguir prever como vai ser a imagem, né, antes de fazer uma conta, isso é bem legal, vocês vão perceber que vai ser bastante útil. Bom, então vamos lá para os espelhos, para os exemplos, né? Então aqui é o nosso eixo principal, nosso espelho, veja que a parte de trás, né, o risquinho aqui, ó, essa aqui é a parte do fundo do espelho, e essa aqui é a parte da frente do espelho, é um espelho côncavo. O espelho côncavo são 5 casos possíveis, né? Vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é quando eu coloco um objeto, como esse objeto aqui, ó. Gente, desculpa de fazer torto, tá? É bem difícil de fazer reto isso daí. Imagina uma vela aqui, ó. Então, o primeiro caso é quando o objeto aparece depois do ponto centro de curvatura, tá vendo? Longe do espelho. Bom, isso daqui eu costumo levar na sala os espelhos, a gente olha, tá? E aí fica muito mais visível essa situação. Mas nós vamos fazer dessa forma mesmo, né? Fazer só assim, tá? Vamos ver se a gente consegue entender bem aí. Olha, objeto que está depois do centro de curvatura, vamos fazer 2 raios notáveis aí. Olha, a luz que sai do objeto e vem paralela, né, ao eixo principal, ela deve passar no foco, né? Vou passar aqui, ó. E vai embora, né? Legal é fazer com uma reguinha, viu, pessoal? Usar uma régua para fazer, tá? Deve ser uma linha reta isso aqui, né? Então, a luz que vem paralela passa pelo foco. A luz que vem pelo foco, desse jeito, quando ela bate no espelho, ela volta paralela. Desse jeito, né? Percebam que houve um cruzamento dos raios nessa posição aqui, tá vendo? Então, a gente vai perceber o seguinte, ó. Eu poderia fazer mais raios, né? Porque saem infinitos raios daqui da vela, né? E todos esses raios vão bater no espelho e vão voltar. Mas a gente percebe que de um mesmo ponto aqui que a gente pega os raios e bateu, voltou, eles vão cruzar no mesmo lugar. Esse lugar onde eles estão cruzando aqui é onde vai formar a imagem. Então essa pontinha da vela, ela vai ser vista aqui, gente. Aqui está a pontinha da vela. Se a gente pegar um ponto mais baixo da vela aqui, por exemplo, né, e fizer a mesma coisa, a gente vai ter um cruzamento aqui assim, ó, mais para cá. Se a gente pegar o meio da vela e sair aqui vários raios de luz daqui, né, e bater no espelho, vai chegar aqui bem no meio, ó. Se pegar essa parte de baixo aqui, vai chegar aqui, vai cruzar aqui. A gente vai perceber então que todos os pontos dessa vela, né, vão ter cruzamentos aí, né, e nessa posição aqui. E a vela vai se formar então aqui, gente, ó. Desse jeito aqui, ó. Ponta cabeça, tá vendo? E nessa posição. Então, a imagem formada de um objeto, ó, na frente de um espelho côncavo, tá vendo? Um espelho desse tipo aqui.
A imagem formada dele, quando ele está longe do espelho, depois do centro de curvatura do espelho, poderia ser em qualquer lugar aqui, tá vendo? Ó? Depois do centro, depois desse ponto C. Pode estar bem longe a imagem. A imagem vai ser assim, ó, ela vai ser pequenininha, tá vendo? Menor do que o objeto, ó, pequenininha, de ponta cabeça e formada na frente do espelho e não dentro do espelho, como a gente tinha visto para os espelhos planos, né? O espelho plano nunca tem imagem assim aqui na frente, assim. A imagem do espelho plano está sempre aqui dentro do espelho, né? Mas essa imagem é diferente, ela está na frente, ó. Ela se forma na frente do espelho. Se vocês quiserem ter uma ideia do que é essa imagem, né? A gente chama de imagem real. Vocês podem pegar uma concha, por exemplo, uma concha da cozinha, uma concha de feijão, de sopa, né? Ou uma colher bem funda, tá? E que esteja nova, né? Bem polida, assim. Vocês conseguem olhar para ela ou colocar alguma coisa na frente, tá? Colocar um lápis, alguma coisa na frente da colher, vocês conseguem olhar e ver essa imagem real aí. Vocês vão perceber que essa imagem, ela não fica dentro da colher, ela fica na frente. Ela fica como se fosse uma coisa assim, um holograma, tá? É bem interessante, ela fica na frente da colher e não no fundo. Dá a impressão de que a gente pode pegar esse objeto que está ali, aquela imagem. Tá bom? Isso é bem interessante aí. Então essa imagem é real. Eu vou colocar as características nesse quadrinho aqui, ó. Então, o tamanho dessa imagem é um tamanho menor do que o objeto. Bem, em comparação com o objeto, o tamanho ficou menor. A orientação aqui quero dizer assim, se ela está direita ou se ela está invertida. Veja, é uma imagem que ficou invertida em relação ao objeto, de ponta cabeça. Vou escrever aqui que a orientação é invertida. E a natureza dela é para dizer se ela está dentro do espelho ou se ela está fora. Essa imagem está fora do espelho, a gente chama de imagem real. Imagem real é a imagem fora do espelho. É a imagem verdadeira, formada mesmo pela luz, que bateu no espelho, cruzou e formou a imagem, tá vendo? Essa imagem real é o único tipo de imagem que forma, que pode ser projetado, né, em telas. Se eu colocar uma tela aqui, ó, a imagem vai se formar na tela. Então, no cinema, por exemplo, eu preciso disso, de projeções reais. A luz tem que bater na tela para formar a imagem, né? Um data show, quando é projetado na tela, na sala de aula, ele precisa disso, de luz, né? Batendo na tela para formar a imagem. Então, aquela imagem lá é essa imagem aqui, ó, a imagem real. Tá bom? Ah, mas por que que no data show lá a imagem não fica de ponta cabeça, então, se a imagem real é de ponta cabeça, né? Vocês vão perceber que toda a imagem real vai ser de ponta cabeça, tá? Então, por que que não acontece isso no data show? O data show ele tem uma associação de lentes, né, que vão fazer com que a imagem desvire. A gente vai desvirar essa imagem dentro do aparelho, tá? Mas, na verdade, ela é uma imagem invertida. Uma outra situação também, se eu tivesse um aparelho mais simples, projetor, né, uma única lente, eu poderia colocar o objeto de ponta cabeça e aí a projeção apareceria certa, né, porque seria inversa a uma coisa que está de ponta cabeça. Tudo bem? Bom, esse é o primeiro caso, então. Vamos continuar, pessoal. O que nós vamos fazer nos próximos? Ó, eu vou pegar esse objeto e vou levar ele para frente. E cada vez que eu movimentar ele para frente, essa imagem aqui dele vai mudar suas características. Vamos ver, ó. Segundo caso, agora o objeto vai ficar em cima do centro de curvatura. Nessa posição, pessoal, tá bom? Em cima do centro de curvatura. Nessa posição, a luz que vem paralela, opa, imagina que isso é uma linha reta, hein? Ela deve passar no foco. Deixa eu só tentar marcar aqui para ver se eu consigo fazer o mais reto possível, mas é difícil. Olha, então a luz que veio paralela, né? Bateu aqui, veio para cá, chegou aqui, tudo bem? Ó, a luz que veio paralela passou pelo foco. A luz que vem pelo foco, ela volta paralela.
Tá? Então, deveria acontecer o cruzamento, se eu tivesse feito bem caprichado, né, nesse ponto aqui. E aí, todos os outros pontos aqui também, tá? A gente, se fizesse a luz saindo de outros pontos da vela, eles apareceriam nessa região. E a gente vai ter, então, a vela aparecendo, a imagem dela, nesse ponto, pessoal. Exatamente... Deixa eu ver melhor. A vela deveria aparecer aqui, ó. Tá? Exatamente embaixo aí do objeto, quer dizer, na mesma distância, tá vendo? Olha, ela vai aparecer exatamente do mesmo tamanho também, invertida. Então, as características desse objeto agora, eles são, ó, o tamanho igual ao objeto. Então, o tamanho seria o mesmo tamanho do objeto. A orientação invertida. A imagem está invertida em relação ao objeto. E a natureza real ainda. Né? Então vejam que o objeto, a imagem ainda está se formando fora do espelho. Não tem nada aqui dentro do espelho. Tá vendo? Aqui dentro a gente chama de imagem virtual. Mas a imagem está sendo real, está se formando fora do espelho. Bem, esse é o segundo caso, então. Então vejam ó, que quando eu puxei a vela um pouquinho para frente, a imagem que estava aqui pequenininha já veio para cá e já cresceu, tá vendo? Agora eu vou trazer essa vela mais para frente, vamos ver o que vai acontecer com essa imagem. Vamos lá, terceiro caso. Olha, agora o meu objeto vai estar aqui, ó, entre o centro e o foco. Nessa posição, tudo bem? Vamos ver, ó, a mesma coisa. A luz que vem paralela deve passar no foco. Nossa, se eu consigo aqui. Passa no foco. A luz que vem pelo foco, ela volta paralela. Então, gente, se eu tivesse feito bem caprichadinho, a gente já percebeu um cruzamento aqui e a imagem se formaria aqui, ó. A imagem da vela se formaria aqui. Vejam que a vela agora, ela cresce em tamanho, tá vendo? Ela estava aqui, né, embaixo do centro, ela veio mais para frente, cresceu em tamanho, continua invertida e continua real, continua na frente do espelho. Características aí, ó. Tamanho maior que o objeto, né? Orientação invertida e natureza real. Vejam que esse é o caso de projeção, né, que a gente deseja. Olha, é colocar um objeto aqui na frente de um espelho ou de uma lente, né, os projetores normalmente usam lentes, mas um espelho também poderia fazer o serviço. Olha aqui, ó. Coloca um objeto de forma a ter uma imagem real, que é uma imagem que pode ser projetada, né, ela existe, ela está aqui mesmo. Se eu colocar uma tela, então, nessa posição, uma parede branca, por exemplo, aqui, né, nessa posição, né, conseguir colocar o objeto numa distância que fique certinho aqui, né, a imagem formando em cima da parede, então eu vou ter a formação da imagem aqui, né? Então isso daqui vai aparecer aqui, vai ser projetada na parede, tá bom? Se eu coloco esse objeto de ponta cabeça, ele parece bonitão lá, né, certinho, imagem direita, grande, como a gente gosta de fazer as projeções, né? Vamos lá, continuando então esse foi o terceiro caso, né? Agora eu vou trazer esse objeto mais para frente, agora ele vai ficar em cima do foco. Veja o que estava acontecendo, né? Então fui trazendo a vela para frente e a imagem que começou pequenininha aqui foi para trás e cresceu, e aí foi mais para trás e cresceu mais ainda. E agora ela vai chegar em cima do foco. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui, ó, vou colocar a vela bem em cima do ponto foco, nessa posição. E vamos ver o que vai acontecer. Nesse ponto específico, a luz, quando vem paralela, ela deve passar no foco. Mais ou menos assim. E aí aqui eu não tenho como desenhar o segundo raio que eu estava desenhando, aquele que passava no foco antes de bater no espelho, porque
Daí não, né, fica difícil aqui de passar no foco agora que eu cheguei no foco. Então eu vou usar aquele terceiro raio notável que eu tinha mostrado para vocês, né? Que é aquele da luz que bate no vértice, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. O que acontece quando a luz bate no vértice? Ela volta com o mesmo ângulo. Então ela vai bater, nossa mãe, ela vai bater e vai voltar desse jeito, ó. Bom, então se eu tivesse feito bem caprichadinho, esse ângulo teria que ser igual a esse, tá? É que aqui está muito mal feito. Mas o que vai acontecer nesse caso, do objeto em cima do foco, é que todos os raios que saírem dele e baterem no espelho, quando voltarem, eles vão voltar paralelos, ó. Tá vendo? Eles voltam paralelos. E aí eu tenho um problema, porque a gente estava falando que a imagem se formava onde cruzavam os raios. Mas veja que nessa situação de raios paralelos não vai haver cruzamento desses raios. Percebam que eles não cruzam aqui em lugar nenhum. E mesmo que eu imaginasse dentro do espelho aqui, dentro do espelho a gente poderia prolongar aqui, ó, tá vendo? Mas a gente vai perceber que aqui também não, esses dois raios eles são paralelos, eles não se cruzam. Então nesse caso a gente diz que a característica da imagem é que a imagem é imprópria, que não há imagem, pessoal, tá? Imprópria. Não há imagem, não dá para definir essas características, porque não se forma a imagem. Isso é muito legal. Quando a gente está fazendo esse experimento, né? Então a gente pega um espelho desse tipo aqui, na sala de aula a gente costuma fazer, pega o espelho, coloca um objeto na frente e vai movimentando ele assim, ó, para frente, para trás. A gente percebe que num determinado momento aqui, a imagem desaparece do espelho. Tá? Não há imagem. Então, se a gente conseguir parar certinho no ponto aqui, né, a imagem desapareceu totalmente, pessoal. Nesse ponto, a gente diz que esse ponto é o ponto foco do espelho. Bem fácil verificar, então, onde está o foco de um espelho. É o local onde não forma a imagem. Some, embaça tudo aqui, ó, e desaparece a imagem do espelho. Isso é muito legal. A gente passar um pouquinho mais daqui, já aparece de novo, para trás também. Mas nesse ponto exato não tem imagem. Tá? Isso é bem legal, tá bom? Tem algumas aplicações, nós vamos conversar em alguns casos aí. Por exemplo, né, os holofotes. Sabe aqueles holofotes, né, de shows, né, de estádio de futebol e tal? Ou alguns faróis. O farol, isso aqui também lembra o farol do Fusca, né? Farol, tá vendo? Então, esses sistemas, né, a gente chama de sistemas refletores, eles funcionam assim. É colocado uma lâmpada, uma lanterna também, uma lanterna comum, tá? Então, no fundo da lanterna, né, costuma ter um espelho desse tipo. Então, a gente coloca a lâmpada nessa distância, a gente chama de distância focal, tá vendo? A gente coloca ela bem em cima do foco. E quando a gente joga a luz aqui, a luz volta em raios paralelos, tá vendo? A gente consegue direcionar os raios de luz para uma mesma direção, todos os raios. Isso é bem interessante aí. Isso é uma aplicação, tá? Dos espelhos esféricos. Né? Utilizar esse ponto foco como ponto para você colocar uma lâmpada para que a luz viaje em raios paralelos. Né? Uma aplicação bastante interessante aí. Vamos lá. Então, conversamos sobre esse caso e agora nós vamos ver o último caso de objeto na frente do espelho esférico côncavo, né? Que é quando ele passa do foco, ele vai passar aqui, vai ficar bem pertinho do espelho agora. Vamos ver, gente, ó. Agora eu vou colocar o objeto aqui dentro, ó, nessa posição. Então agora a nossa lâmpada, a nossa vela, né? Está bem pertinho do espelho. Vamos ver o que vai acontecer. A luz que vem paralela, ela deve passar pelo foco. Desse jeito. Né? E a luz que bate no vértice, vejam que eu não estou usando aquela do foco, porque eu já passei pelo foco, né? Não tem como passar pelo foco e bater no espelho agora. Então, vou usar essa do vértice de novo. A luz que bate no vértice, ela volta com o mesmo ângulo.
bem difícil aqui de fazer sem a régua, mas olha, esse ângulo deveria ser exatamente igual. O que a gente percebe nesse caso, então, né, é que os raios de luz, ó, eles não vão se cruzar aqui fora do espelho, porque eles estão se dispersando, tá vendo? Olha, está separando os raios de luz aqui, então eles não vão se cruzar aqui. Agora, se a gente fizer um prolongamento desses raios de luz, olha aqui, ó, vamos prolongar esse raio, prolongar esse também. Vejam que a impressão que dá para um observador aqui fora, né? Então imagina um observador aqui, né? Esse cara aqui é o observador. Ele está vendo, ele está olhando essa vela, né? Pelo espelho, tá vendo? A luz chega aqui, chega aqui. Então para essa pessoa que tem o cérebro programado, né? Para enxergar a luz caminhando sempre em linha reta, para ela parece que essa luz que veio aqui no olho dela veio lá do fundo do espelho. E parece que esse raio de luz aqui também veio lá do fundo do espelho de um mesmo lugar. Então esse ponto aqui, ó, onde cruzam os raios, ele vai enxergar, na verdade, da onde está saindo essa luz, que é daqui da pontinha da vela. Tá vendo? Então, ele olha para o espelho e ele não vê a pontinha da vela aqui, ele vê a pontinha da vela lá dentro. Porque parece que é de lá que a luz está vindo, tá vendo? Então, ó, esse é o mesmo efeito do espelho plano, né, que a gente já tinha conversado. O mesmo efeito, um efeito de imagem, né, virtual, um efeito de ilusão de ótica, porque na verdade não tem nada aqui dentro do espelho, mas a impressão que dá, pelo fato da gente sempre enxergar a luz andando em linha reta, né, a impressão que dá é que toda essa luz que está chegando no observador está vindo de dentro do espelho. E aí ele vai ter a visão aí da imagem da vela aqui dentro, pessoal. E grande, ó, tá vendo? Então, essa é a imagem que vai se formar dentro do espelho. Então, veja que mudou totalmente as características. O tamanho do objeto agora é maior. Desculpa. É maior que o objeto real, o tamanho da imagem é maior. A orientação, dá uma olhadinha na orientação agora. Ó. A imagem que estava de ponta cabeça nos exemplos anteriores, agora ela ficou direita em relação ao objeto. Está virada para cima. Então a imagem é direita. E a natureza agora mudou também, porque enquanto que os exemplos anteriores a imagem se formava na frente do espelho, né, fora do espelho, e a gente chamou isso de imagem real, essa imagem está formada dentro do espelho, numa região que não existe nada ali, a gente sabe que não tem nada, né? Que isso é uma ilusão de ótica, não tem nada dentro do espelho. Então essa imagem é chamada imagem virtual, né? Assim como a gente viu lá nos espelhos planos também, né? Então veja, mudou totalmente as características aí para esse último caso. Gente, isso é muito legal de fazer, de realmente fazer. Se vocês tiverem, né, condição de ter um espelho, não precisa ser um espelho fabricado especificamente para isso. Pega lá uma colher, uma concha, alguma coisa que vocês consigam ver, né, imagens ali e que tenham esse formato côncavo, e tenta fazer, pega uma caneta e aproxima do espelho e afasta. Vocês vão perceber esses 5 casos, esses 5 tipos de imagem diferentes, tá? Vocês vão perceber que quando passa desse ponto foco e a imagem aparece novamente, ela aparece assim, ó, dentro do espelho e grande. É bem legal a gente fazer esse experimento para perceber os 5 casos aí das imagens, tá bom? Então agora, para terminar, vou fazer um último exemplo, que agora a gente vai ver o caso do espelho convexo. Olha, tá vendo? Ele virou, mudou de posição agora. A gente tem de novo esse lado esquerdo aqui, a parte de fora do espelho, tá? Isso aqui tá errado aqui, gente, tá? Vamos, não tenho como apagar isso daqui, mas olha, imagina que essa é a parte de dentro, tá bom? Aqui está a parte de dentro do espelho, foi riscado errado aqui, isso aqui não tem. Isso aqui também não tem, ó. Só arrumando aqui. Isso não tem, tá bom? Então a parte de dentro está para cá. Ó, vou colocar um objeto na frente desse espelho.
Deixa eu só... Tá travando um pouquinho aqui. Olha, eu vou aumentar um pouco o meu eixo principal. Vou colocar o objeto um pouco mais para cá. A mesma vela, tá bom? Só que agora nós estamos estudando a parte de fora da bolinha, né? O espelho convexo, tá bom? Então veja, toda essa região aqui está dentro da bolinha, está dentro do espelho aqui, ó. Bom, aqui não existe nada. Imagina que essa parte aqui é a parte virtual, está dentro do espelho. E aqui é a parte de fora do espelho. Bom, olha, vou tentar fazer a mesma coisa lá. A luz que vem paralela, ela deveria passar pelo foco, mas o foco está dentro do espelho. Como que a luz vai entrar aqui dentro do espelho? Ela não entra, né? Então ela vai bater e vai subir aqui, ó. Agora, ela vai subir de qualquer jeito? Assim, não. Ela vai subir na direção do foco, ó. Tá muito ruim isso, né? Na verdade, não era aqui, então, era mais para cá. Assim, né? Legal é a gente fazer isso, ó. Imaginar a luz batendo no espelho e tomando aqui a direção do foco, tá, pessoal? Então, veja, ó, a luz que vem paralela vai para a direção do foco. Outro raio que eu posso desenhar, agora eu poderia escolher aquele que vai pelo foco, né? Poderia desenhar esse aqui, ó, que vai bater, que iria bater no foco, então teria essa direção aqui, voltaria paralelo, né? Mas eu vou desenhar esse do vértice, gente, ó, que eu acho que é melhor para esse caso, ó. A luz que bate no vértice, ela volta com o mesmo, aqui, ó, com o mesmo ângulo, né, de incidência e de reflexão aqui, tá vendo? Essa é a regrinha da luz que bate no vértice, né? Vejam, ó, para um observador, um cara que está aqui, ó, esse aqui é o meu observador, tá? O cara que está olhando esses raios de luz que estão vindo desse jeito, né? A impressão que dá é que eles estão vindo de um mesmo lugar dentro do espelho também. Olha, se eu pegar e tracejar aqui, é que aqui ficou muito ruim, gente, mas tudo bem. Tracejar aqui, ó, eu vou perceber que esse pontinho aqui de cruzamento é onde a imagem está se formando, tá? Então, olha, devia ter feito mais caprichadinho para ficar melhor, mas assim, ó, luz que bateu, subiu. A luz que veio para baixo, veio para cá. E olha, aqui não vai cruzar, esses raios de luz estão espaçados, eles estão divergindo um do outro, tá vendo? Não vão se cruzar aqui fora. Mas se a gente prolonga esses raios de luz, eles se cruzam aqui dentro, tá vendo? Então a luz, a imagem vai parecer que está aqui dentro. E aí a gente vai ter a formação da imagem aqui assim, ó. Bom, a gente vai observar uma imagem menor do que o objeto, tá vendo? E dentro da bolinha. Só uma observação. Esse espelho aqui, né, o espelho convexo, a gente chama de espelho de bolinha, né? Ele é muito utilizado aí para retrovisores, né? A gente vê retrovisor de moto, vê retrovisor de ônibus, né? Acho que vocês já perceberam nos retrovisores aí a utilização desse tipo de espelho, né? Espelhos de loja, aqueles espelhos que ficam no cantinho da loja, para a dona da loja lá, ficar observando, né, todo mundo que está dentro da loja. Né? Então, esse espelho ele tem uma propriedade, né, uma característica que é bem interessante. Ele tem sempre o mesmo tipo de imagem. A imagem nos espelhos côncavos ela é sempre pequenininha, ó, tá vendo? Sempre virada para cima, direita, e sempre dentro do espelho, sempre virtual. Olha aqui, ó, o tamanho dela é sempre menor, a orientação é direita, direita, e a natureza é virtual. E isso gera uma aplicação bastante importante, porque veja, se você tem tudo que está na frente desse espelho, né, concentrado num espacinho menor, ó, fica tudo pequenininho aqui dentro, a gente consegue ver bastante coisa, né? A gente diz que aumenta o campo visual. Vocês percebem? Então, se eu tenho uma loja, por exemplo, né, e eu coloco um espelho plano no cantinho da loja, ele vai limitar a minha visão, né? Então, meu campo visual fica pequeno, eu não consigo ver toda a loja. Mas se eu coloco um espelho, né, assim, abaluado, né, um espelho convexo,
ele vai conseguir pegar toda essa região, ó, toda essa região pode ser vista dentro do meu espelho. Então isso é interessante, né? Para espelhos retrovisores também eu consegui ver um campo visual bem grande, quanto maior o campo visual, melhor, né? Então, e também o fato da imagem ser direita, né? A gente não precisa ficar olhando as coisas de ponta cabeça, né? E em qualquer distância, isso é uma característica bem interessante também. No espelho côncavo, você mudou a distância do objeto, pronto, a imagem já muda, uma hora ela está virada para cima, outra hora ela está para baixo. Isso dá problema se a gente quiser usar como retrovisor, né? Agora, o espelho convexo não, ele tem sempre essas mesmas características. Isso é muito interessante para essa aplicação, tá bom? Queria comentar isso com vocês. Gente, ó, só para finalizar, então, estou deixando uma última tela onde a gente tem um resumo, né, dos 6 casos aqui de formação de imagem em espelho côncavo e convexo, né, espelhos esféricos. Então vejam que todas elas estão aqui, só a ordem que ficou um pouquinho bagunçada. Olha, esse é o primeiro caso, né? Então, ó, a imagem depois do centro de curvatura, desculpa, o objeto depois do centro de curvatura, a imagem estava pequenininha, né? Aí eu trouxe esse objeto mais para frente, ele veio aqui em cima do centro, a imagem ficou do mesmo tamanho, ó, mas ainda fora do espelho, ainda real, né? Levei ela um pouquinho mais para frente, ela veio para cá, olha, tá vendo? Um pouquinho mais para frente, aí a imagem ficou grande lá na frente. Esquemas de projeção, tá vendo? Isso aqui é para projeção de imagem em telas. Usar muito em exercícios esse caso aqui, esse terceiro caso. Aí o que eu fiz? Levei o objeto um pouquinho mais para frente, ele caiu aqui em cima do foco. E aí o que aconteceu? Imagem imprópria, ó, sumiu a imagem, não forma, não tem imagem. Levei um pouquinho mais para frente, ficou bem pertinho do espelho. A hora que ele ficou bem pertinho do espelho, olha o que aconteceu. Ó. A imagem cresceu, né? E foi para dentro do espelho, mudou totalmente as características dela. Ela passou a ser virtual, né? Maior e direita. E o último caso, esse aqui, caso do espelho convexo, que poderia ter esse objeto em qualquer posição em relação ao espelho, tá? Não importa a posição dele agora, não importa. A imagem vai se formar sempre assim, olha, pequenininha, tá vendo? Direita, menor que o objeto e virtual, dentro do espelho, tá vendo? Uma coisa que eu queria que vocês percebessem aqui, que a gente vai usar muito nas próximas aulas, é uma característica, olha, toda vez que a imagem tiver invertida, olha aqui, ó, é porque ela estava fora do espelho, era a imagem real. E toda vez que a imagem está direita, olha, virada para cima, é porque ela estava dentro do espelho. Né? Então essa frase é bastante importante. Ó. Toda imagem direita é virtual. E toda imagem invertida, olha, é imagem real. Tá? Isso a gente vai usar muito em exercícios aí. Toda imagem direita é virtual e toda imagem invertida é imagem real. Tá bom? Gente, olha, os exercícios dessa aula, então, não tem nenhuma conta, né? A gente não falou ainda sobre a parte matemática, mas é muito importante que vocês façam, né? No exercício ele vai só pedir, ele vai colocar para vocês alguns esquemas desse tipo, né? Para vocês preencherem usando os raios notáveis, para vocês descobrirem como vai ser a imagem. Bom, essas são as 6 possibilidades, não tem como fugir disso daqui. Então, eu gostaria que, quando vocês forem fazer, né? Vocês não fiquem olhando, né, no que já está feito. Tentem refazer, né, essas 6 formas aí para poder entender bem, né, como é que faz, para quando vocês precisarem, né, definir. Ninguém precisa decorar, então, essas características das imagens. O que a gente tem que saber é fazer o desenho quando precisar. Tá? Então, é isso que a gente vai treinar e é isso que aparece nos exercícios de vocês dessa aula. Tá bom? Então, é isso, a gente termina aqui. Obrigado pela atenção, tá? Na próxima aula a gente vai continuar com a parte matemática da coisa aí, tá bom? Então, obrigado, até a próxima, pessoal.